Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do nosso canal Muito Mais Conhecimento. Esse material faz parte da série Como Fazer e Apresentar Trabalhos Científicos. Eu sou o professor Alexandre e juntamente com Thalita e Beatriz vamos descomplicar esse tema que tanto preocupa os estudantes universitários. Iremos abordar os diferentes tipos de trabalho acadêmicos que são os mais frequentes solicitados no curso de nível superior e de pós-graduação, tratando de modo objetivo sobre a finalidade e características de cada um, e trazendo os elementos essenciais para sua produção e apresentação, com suporte na literatura científica e com o apoio de especialistas no assunto. Então vamos começar pelo tipo de trabalho denominado resumo. Primeiramente, temos que deixar claro que não estamos falando de resumo como aquele componente do artigo científico, nem estamos falando do resumo expandido, que é outro tipo de trabalho acadêmico. Deles falaremos em outra oportunidade. Estamos falando do resumo como um tipo específico de trabalho. A finalidade, ou seja, a razão de existir desse tipo de trabalho é a construção ou aquisição de conhecimentos. De um modo geral, a finalidade do resumo é facilitar a aproximação do estudante ou do leitor a um texto ou a um tema específico e também os auxiliar a decidir-se sobre a leitura integral do texto original. E além disso, produzir um resumo também auxilia na fixação de conteúdo, na compreensão de sua integração com outros temas e também na exposição de um tema que se está estudando. Muito bem, e agora 3 dicas gerais para fazer um resumo. Primeira dica: efetuar a leitura, a identificação do tema e das principais ideias e argumentos indicados no texto para o posicionamento do autor. Segunda dica: promover a síntese dessas ideias na forma de um esquema que permite posicionar em tópicos as diferentes prioridades que organizam a lógica do autor. Terceira dica é condensar essa síntese na forma de uma nova argumentação escrita que mantenha coerência com a identificação do autor original, utilizando frases breves e objetivas que expandam um conjunto de tópicos na forma de um novo texto. Para fazer uma síntese ou um resumo, é necessário que o estudante consiga identificar os elementos mais relevantes de um texto. Para isso, sugerimos o recomendado por Barros e Lefeld. Primeiro, ler e reler o texto procurando entendê-lo a fundo. Segundo, procurar a ideia tópico de cada parágrafo. Terceiro, relacionar e ordenar as ideias dos parágrafos, parágrafo por parágrafo. Quarto, escrever a síntese formando frases com todas as ideias principais. Quinto, confrontar a síntese com o original, para que nada de importante seja omitido. E sexto, redigir finalmente com um bom estilo e com as próprias palavras. Lembre-se, é essencial boa leitura e interpretação do texto para que o resumo atinja seu objetivo. E agora, 3 dicas essenciais para saber se o resumo está bem feito. A primeira dica: o resumo condensou os elementos mais relevantes do texto original, na forma de uma versão reduzida em número de páginas ou parágrafos. Segundo, o resumo exprime essas ideias em um novo escrito, preservando a importância e profundidade do assunto. Terceira e última, o resumo é isento de comentários pessoais, críticas, julgamentos de valor ou qualquer outra avaliação do material. Muito bem, Beatriz. E agora a Thalita vai nos indicar 3 dicas essenciais para apresentar um resumo. A primeira dica: no Brasil, as normas da ABNT são utilizadas como referência na maioria dos cursos, portanto você precisa estar atento a esses conjuntos de regras que orientam como deve ser escrito e formatado os documentos. A segunda dica: em termos de conteúdo, o resumo deve iniciar apresentando todos os dados a respeito da obra resumida, indicando seu título, a editora, o autor e entre outros, e as credenciais do autor, em que lugar e área trabalha ou estuda, se tem outras obras publicadas e etc. Para redigir o conteúdo propriamente dito, o restante do texto poderá ser escrito na forma de um texto simples, apresentando sem necessariamente o uso de tópicos. E a terceira dica: assim que você produzir para elaborar o resumo, pode ser utilizada como construção de slides para a apresentação ou para compor um mapa mental que irão auxiliar em seus estudos. Para encerrar, aqui vai uma super dica.
Tenha em mente que diagramar as relações existentes na síntese é uma grande oportunidade de estruturar e ampliar seu aprendizado, ao passo que também enriquece suas apresentações. Mantenha um arquivo com esses resumos para servir de material de estudo, para avaliações e referência para medir o seu aprendizado ao longo da disciplina e do curso. Se você gostou do nosso podcast da série Como Fazer e Apresentar Trabalhos Acadêmicos, deixe-nos saber. Seus comentários são muito importantes. Lembrando que você também pode utilizar nosso material como referência em seu trabalho acadêmico. Também recomendamos que você acompanhe os próximos conteúdos, inclusive o nosso canal Muito Mais Conhecimento no YouTube, onde poderá acompanhar os cortes do MMC, que ampliam o conteúdo do nosso podcast. Lá você também irá encontrar vídeos tratando sobre as normas da ABNT, entrevistas e muito mais sobre metodologia científica e outros temas. Grande abraço e até breve em nosso próximo encontro com Muito Mais Conhecimento.